Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. E o assunto de hoje vai ser a correção do livro de atividades, capítulo 13, e o assunto é neoliberalismo, globalização e a crise socialista. Vocês podem abrir aí na página 42. Vamos lá? Questão número 1. O neoliberalismo surgiu em 1970 e é considerado por muitos especialistas uma releitura do liberalismo clássico do século XIX. Com base nessa afirmação, aponte as principais semelhanças e diferenças entre esses dois modelos políticos e econômicos. Vamos lá. Resposta. A principal semelhança entre o neoliberalismo e o liberalismo clássico é a defesa do Estado mínimo e a crença na autorregulação do mercado como principal elemento para o desenvolvimento da economia. Ponto. A maior diferença entre os dois modelos reside no fato de que, no contexto neoliberal, existiam sindicatos fortes, empresas estatais relativas e instituições que o neoliberalismo buscava enfraquecer e privatizar respectivamente, tá? Então, apesar que o outro eu falei neoliberalismo, mas é liberalismo, tá? No liberalismo existiam sindicatos fortes e empresas estatais relativamente instituições que, no neoliberalismo, buscavam enfraquecer e privatizar respectivamente. Vamos lá, questão número 2. Sobre as ideias neoliberais que se destacam no mundo a partir da década de 1960, marque a alternativa incorreta. A incorreta é a letra D. Questão número 3. A questão número 3 tem um texto aí, vocês devem já ter lido em casa. Vamos lá. Considerando as ideias neoliberais, o que os autores querem dizer com manter o governo em seu lugar, tornando-o nosso servo e não deixando que o se torne nosso senhor? Resposta. A frase retirada a noção de Estado como entidade controladora que deve interferir minimamente, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, continuando aqui. Na liberdade humana, nesse sentido, a frase afirma que o poder de mudar os rumos econômicos e sociais deve estar nas mãos da sociedade, agindo de maneira voluntária e não do governo, que impõe a política aos cidadãos. Vamos lá, questão número 4. Ao longo da década de 1980, uma série de acontecimentos incentivou a mudança política no bloco socialista, liderado pela União Soviética. Explique quais eram os principais problemas enfrentados pelos países socialistas nesse período. Resposta. O bloco socialista enfrentava um desgaste político, que se explicava pelo modelo burocrático e fechado da União Soviética. Ponto. Além disso, do ponto de vista econômico, a União Soviética enfrentava problemas em razão da dificuldade de se modernizar dos esforços empreendidos pela disputa com os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria. Tá? Vamos lá agora para a questão número 5. As reformas propostas por Mikhail Gorbachev, então líder da União Soviética, foram decisivas para definir o destino do bloco socialista. Explica as características de cada uma delas. Vamos lá. A perestroika. Resposta. Tinha como objetivo modernizar a economia soviética. E a Glasnost buscava reduzir a burocracia política na União Soviética. Ponto. O plano previa ampliar a participação dos cidadãos e combater casos de corrupção nas estruturas do governo. Questão número 6. Os acontecimentos a seguir foram decisivos para a crise do bloco socialista na década de 80. Vamos lá, questão número 6. Vocês têm que botar aí os anos, né? O primeiro é 1985, o segundo 1986, depois 1986 de novo, depois 1989 e por último 1990.
Agora, sobre a crise do bloco socialista do fim da União Soviética, marque V para a alternativa verdadeira e F para a falsa. Vamos lá. A primeira é F, a segunda é V, a terceira é V, a quarta é F e a quinta é V, tá? Vamos lá. Agora vamos lá. Questão número 8, que encontra a escassa palavra a seguir 7 termos que se relacionam à crise da União Soviética. Eu vou botar aí para vocês verem, tá? Vai ficar mais fácil para vocês acharem. Vamos lá, espera aí que estejam vendo. Aí. Vira aí. Pegaram? Então vamos lá. Questão número 9. Explique as principais razões que levaram à queda do Muro de Berlim em 1989. Resposta. As reformas do bloco socialista ampliaram o desejo de mudanças na Alemanha, reforçando o desgaste imposto pelo muro. Ponto. Além disso, a Hungria, que passava por diversas reformas, abriu suas fronteiras com a Áustria, provocando grande migração de alemães evidenciados e demandada por mudanças. Ponto. O governo da Alemanha Oriental resolveu promover uma abertura de sua fronteira com a Alemanha Ocidental, porém, um mal entendido na divulgação das notícias acabou precipitando a queda do muro. Tá? Questão número 10, vocês têm que ir. Com o fim da União Soviética e da Guerra Fria, iniciou-se um novo momento chamado de Nova Ordem Mundial. Sobre esse período, assinale a alternativa incorreta. A incorreta é a letra E, tá? Pessoal, assim a gente está aí, acabou de corrigir o nosso livro de atividades. Pegue agora aí o livro de vocês, tá? Que a gente vai corrigir os exercícios desse capítulo também, tá? Vamos lá, logo de cara aqui, nós temos 3 exercícios aí na página 3, tá? Vamos lá, com a ajuda do professor, que nesse caso sou eu, né? Alguns assuntos estudados anteriormente e preenche o quadro a seguir com as principais características do liberalismo no século XIX nas 2 áreas destacadas. Vamos lá, política. Resposta. Fim dos privilégios políticos da aristocracia, controle do poder do Estado por vias constitucionais, defesa das liberdades individuais e divisão equilibrada dos poderes políticos. Na economia, não intervenção do Estado na economia, autorregulação do mercado sobre a economia e só. Questão número 2. Considerando seus conhecimentos sobre o efeito da Segunda Guerra Mundial para a política e a economia do mundo, assinale a alternativa correta. A correta é a letra C. Vamos lá. Sobre a questão número 3 agora. Sobre as transformações ocorridas ao longo do século do século XX, marque V para verdadeiro e F para falso. A primeira é V, a segunda é F, a terceira é F, depois V, depois V, tá? Agora vamos virar aqui, vamos para a página 8 do livro. Questão número 1. Quais são as principais características do pensamento neoliberal em relação à economia? Resposta. Defende a redução do funcionalismo estatal e de suas intervenções na economia. Ponto. Com a forma de retomar o crescimento, acreditava-se a necessidade de controlar a inflação e os gastos públicos e realização de privatizações, tá? E reduzir os gastos. Questão número 2. Quais eram os quadros, principais elementos da agenda política e econômica neoliberal do presidente Ronald Reagan? Vamos lá. Os 4 principais elementos da agenda de Ronald Reagan eram redução dos gastos públicos, redução dos impostos sobre renda, menor regulamentação na economia e as ações para controle da inflação. Questão número 3.
Um dos objetivos das reformas neoliberais, como realizadas por Margaret Thatcher na Inglaterra, é enfraquecer os sindicatos. Explique por quê. Resposta: para o pensamento neoliberal, as demandas dos sindicatos ampliavam os gastos públicos, o que, por sua vez, ampliava o tamanho do Estado, algo que, segundo esse pensamento, atrapalhava a liberdade econômica e o desenvolvimento. Questão número 4, que é verdadeiro ou falso, tá? Analise as afirmativas a seguir sobre a política neoliberal na década de 80 e 90. Tá? A primeira é verdadeiro, a segunda é falsa, a terceira é verdadeiro, a quarta é verdadeiro e a quinta e última aí é falsa, tá? Vamos lá. Temos aqui uma questão na página 10, tá? Tem um selo aqui e também tem um cartaz aqui do Stalin, certo? Recebendo flores de crianças, né? Coisa fofa, né? Parece que ele era um cara bonzinho. Mas mostra isso, essa ideia da propaganda, né? Mostrar um ditador que, apesar de ser ditador, mas também é sensível. Vamos lá. Quem são os personagens principais de cada uma das imagens? Vamos lá. Aqui ele está falando propaganda da perestroika, tá? De Andrei Sudbnikov, né? Um nome complicado para ler, que é a União Soviética. E o outro é Stalin, né? Tá mostrando aí a bondade, que ele é um cara bonzinho, apesar de ser ditador, um gasfiado. Tudo é propaganda. Vamos lá. O 2. Da maneira como foram feitos, que mensagens esses materiais publicitários transmitiram? A perestroika é no sentido da abertura das pessoas terem mais liberdade, né? E daqui do Stalin mostrar que ele é um camarada bonzinho, apesar de ser um grande ditador. Abram aí agora na página 12, tá? Temos aí: com base em seus estudos, aponte o principal acontecimentos que favoreceram a queda do Muro de Berlim em 1989. Vamos lá. Resposta: pode-se destacar o desgaste do regime socialista no período. Também se deve considerar o movimento de abertura política e econômica promovido por Gorbachev, por meio da perestroika e a glasnost. Ponto. A mudança gerou a abertura das fronteiras da Hungria e dificultou a manutenção do muro, forçando o governo da Alemanha Oriental a repensá-lo. Ponto. O anúncio dessa política, antes de sua aprovação no parlamento, antecipou a queda do Muro de Berlim. Vamos lá. Outra questão aí é a página 13, tem as palavrinhas que vocês têm que encaixar aqui na glasnost e na perestroika. Vamos lá. Ampla participação política, reduzir a corrupção e a burocracia, garantir a transparência política, perestroika. Modernação econômica, abertura para instituições financeiras, incentivar a forma de propriedade privada. Vamos lá, dando continuidade aqui. Vamos para a página 16. Questão 1. Com base em seus estudos, aponte as principais características do pensamento neoliberal, considerando os seus aspectos políticos e econômicos. Vamos lá. O neoliberalismo defendia a redução do papel do Estado na economia, por meio de privatização de empresas públicas, do corte de gastos estatais, inclusive dos investimentos em políticas sociais, como forma de reduzir a dívida pública e enfraquecer o poder político dos sindicatos e implementar política de contenção da inflação. Questão número 2, de novo aí, verdadeiro ou falso, sobre o neoliberalismo que surgiu ao longo da década de 1970. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira, a quarta é falsa e a quinta verdadeira. Questão número 3. Cite os acontecimentos decisivos para a crise da União Soviética na década de 1980.
Resposta. Nesse período, a União Soviética vivia problemas econômicos consideráveis em razão do seu isolamento e da dificuldade de se modernizar economicamente. Ponto. Além disso, o modelo político havia atingido um esgotamento, o que gerava insatisfação em grande parte das nações que faziam parte do bloco socialista. Questão número 4. Com o fim da União Soviética em 91, iniciou-se um novo período histórico, na qual surgiu uma nova ordem mundial. Explique quais foram as principais mudanças e permanência desse período em relação ao anterior. Resposta. Embora algumas nações tenham ganhado destaque nesse novo cenário, os Estados Unidos e a Rússia ainda se sobressaíam em virtude do seu poder econômico e bélico. Ponto. Nesse período, o capitalismo acabou por prevalecer em sua versão neoliberal, ganhou a força sendo aplicada em várias regiões do mundo. Questão número 5, tá? Tem um texto, com certeza vocês devem já ter lido em casa. Com base no trecho, cite fatores que permitiram afirmar que as políticas neoliberais não obtiveram o sucesso desejado. Resposta. Os trabalhadores, desde a década de 1970, têm produzido mais e ganhando menos. Ponto. Exemplo disso são as depreciação do salário mínimo e a ampliação da renda dos mais ricos e a redução da renda dos mais pobres, além da elevação da diferença social entre esses grupos. Página 18 e última aí para a gente fazer. De acordo com o texto, pode-se afirmar que essa política beneficiaram os mais ricos? Resposta. Um dos dados apontados no texto é o crescimento da diferença entre os ganhos de um trabalhador e de um executivo de uma grande corporação. Ponto. O texto mostra que em 1997 o salário do executivo chegou a ser de 116 vezes maior a de que um trabalhador da indústria. Vamos lá, questão número 6. Sobre a transformação econômica mundial da década de 1990, após o fim da União Soviética, assinaram a alternativa correta. As corretas é a primeira, a terceira e a quarta. Questão número 7. Com o fim da Guerra Fria, após a dissolução da União Soviética, havia uma expectativa mundial de que se encerrasse o ciclo de bipolarização e começasse o mundo multipolar. Esse aspecto se caracterizou no período estudado. Por quê? Tá? Vamos lá. Resposta. Essa expectativa não se concretizou. Ponto. Embora algumas nações tenham ganhado um pouco mais de destaque e algumas iniciativas regionais de poder tinham surgido. O que se notou de imediato foi a manutenção do poder de enfraquecimento dos Estados Unidos e da Rússia. Sobre a estrutura de poder na União Soviética, leia o trecho a seguir, questão número 8. Vamos lá, você já deve ter lido em casa. Segundo o autor, qual foi o grande desafio para a implementação das reformas propostas por Gorbachev? Segundo o autor, o grande desafio era o fato de que o partido era extremamente centralizado e as decisões eram tomadas de cima para baixo. Ponto. As reformas de Gorbachev pretendiam mudar essa estrutura, mas isso era justamente o que garantia o funcionamento do sistema. Pessoal, assim a gente fecha a nossa aula de hoje. Espero que vocês peguem, corrijam, colocam tudo certinho aí, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!